Boa noite a todos. Nós vamos então dar início à nossa reunião de hoje. É uma preparatória para as 8ª jornadas da Seção São Paulo, que serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro. O nome que demos a essa mesa, a essa atividade, é Pontuações sobre o Tema. Faremos, então, pontuações e articulações sobre o tema das nossas jornadas, né? Amor e sexo em tempos de desconexões. Nós temos aqui como apresentadoras Maria Bernadette Piteri, que é da Comissão de Orientação das 8ª Jornadas, Paola Salinas, também da Comissão das Jornadas, a nossa Onda de Amor, Não Há Quem Corte, Veridiana Marúcio, que é coordenadora das jornadas. Eu vou então passar a palavra à Bernadette, que nos trará suas articulações, né, sobre o tema, e que tem como título O Analista e o Mestre, Questão de Política e de Ética. Boa noite. A coordenação da comissão, Cecília, Comissão de Orientação das Jornadas de 2018, Amor e Sexo em Tempo de Desconexões, que vai acontecer no dia 26 e 27 de outubro, sugeriu que eu trabalhasse o texto de Cristiane Alberti, a nossa convidada para as jornadas. O texto tem o título Só Existe Isso, Laço Social, e esse título foi extraído de uma fala de Lacan no Seminário 20. Nesse texto, a Cristiane Alberti aborda a intervenção dos psicanalistas da ECF no debate público que envolveu as últimas eleições presidenciais na França, o que levou Miller a falar de escola-sujeito, é um tema que nós já discutimos aqui e que parece que vai ser novamente abordado, se não me engano, acho que na próxima semana. Acho que sim, não é? Dia 20. Dia 20. Dia 20, a semana que vem é a conversação. É na outra. Tá. Então, sem discutir, então, programas e política partidária, o que a Cristiane Alberti foca é o seguinte, que o guia dos psicanalistas nesse movimento foi o ponto de vista ético. A discussão girou em torno das condições concretas e práticas acarretadas pela eleição pela possível eleição de um presidente com um ideário de extrema-direita. Um ideário de extrema-direita redunda em limitação das liberdades civis, obviamente. A autora cita Hegel, que nos princípios da filosofia do direito diz que o Estado é a realidade em ato da ideia moral objetiva. Ou seja, o espírito, a civilização, segundo Hegel, se revela no Estado, realizando o que sabe e por que sabe. Ou seja, ao falar de ideia moral objetiva, a gente pode entender que é de ética que se trata, que é do fazer, do concreto. A situação das eleições na França provocou a responsabilidade de cada cidadão, porque não se tratava apenas de aderir a uma opinião esclarecida, mas, mais do que isso, tratava-se de construir uma opinião a respeito. Os psicanalistas enfrentam o recalque no seu dia a dia, certo? Todos os psicanalistas enfrentam o recalque no seu dia a dia. E, nesse sentido, enfrentam a inclinação natural do ser humano para o esquecimento de um passado. E, diante disso, houve a necessidade
de um posicionamento público dos psicanalistas. A luta contra o esquecimento e o obscurantismo transformou-se na luta contra o populismo de extrema-direita, que, ao colocar os outros partidos políticos como ilegítimos e corrompidos, acabam por excluir esses outros partidos, excluindo também uma parte do povo que fica sob a suspeita de que é uma parcela que não pertence à humanidade. Esta situação acaba por destruir qualquer possibilidade de oposição e de diálogo, que é essencial ao bom andamento do Estado de Direito. Então, foi em oposição ao populismo da extrema-direita que os psicanalistas da ECF defenderam o Estado de Direito. Este Estado, que está assimilado ao direito e à lei, direito e lei são obras humanas que estão em constante movimento, que mudam ao sabor das mudanças ocorridas nas diversas e diferentes civilizações. Direito e lei são obras que não pertencem a ninguém, mas pertencem a todos que fazem parte do Estado. Então, o Estado de Direito é uma instituição que existe por e para os indivíduos. Mas, no caso do movimento dos psicanalistas franceses, não se tratava apenas de defender o Estado de Direito no sentido de que o Estado de Direito permite a prática da psicanálise. Claro, se não tem liberdade, não tem como praticar a psicanálise, né? Mas também de fazer da psicanálise, para além disso, o campo de um exercício mais amplo do que aquele da solidão dos consultórios, campo para o exercício do analista cidadão, como já nomeou o Henrique Laurent. As discussões, então, trouxeram à luz aquilo que é patente. Com sua emergência, a psicanálise mudou o mundo. E os psicanalistas não podem ignorar tal coisa. Como disse Lacan, aquele que não estiver imbuído do espírito de seu tempo, que abandone a psicanálise, né? A partir da experiência de uma análise, o sujeito pode apostar nos recursos dos discursos, que discursos são o laço entre aqueles que falam, entre os seres falantes. E Lacan sublinha que só existe isso, o laço social, que é o que faz os corpos se manterem juntos, enquanto que, ao contrário, o puro gozo vai gerar a segregação. Lembrando que o gozo é mudo, né? A experiência da análise distancia o sujeito das identificações de massa, mas considera, ao contrário, as múltiplas escolhas do desejo e do gozo, ou do gozo. Pode-se pensar, então, que, neste sentido, a psicanálise quer o político, porque no tratamento chega-se a um ponto em que o grande outro não existe, em que os recursos simbólicos empalidecem. Atingido este ponto, tem-se um retorno ao laço social com o grande outro, que pode ser efetivado, que deve ser efetivado, na invenção de um grande outro. Caso contrário, a solução seria pelo cinismo. Uma análise não leva do pai ao pior, de pé ao pir, ao contrário do que presentifica um regime ditatorial. O desejo de saber que uma análise permite e provoca é essencial para os tempos atuais, para a nova civilização que está surgindo, num contexto de fascinação pelos S1 da avaliação e do cientificismo. Os psicanalistas sabem disso por sua experiência, o que os leva a uma responsabilidade no contexto de diluição de um laço social que se valia da metáfora paterna e do falocentrismo, no modelo verticalizado de sociedade. Esse laço social antigo, né, que já não está funcionando tão bem, que era baseado na autoridade do pai, não desapareceu totalmente. A gente tem os traços dele por aí. Mas com o esgarçamento da metáfora paterna
e com o rearranjo do falocentrismo em nossa civilização atual, em tempo de desconexões, percebe-se o surgimento de novos arranjos sociais. Arranjos estes que os psicanalistas não podem deixar de encarar. Estamos falando das novas formas de amor e sexo que surgem a cada passo do nosso tempo, que a Veridiana e a Paola vão trabalhar mais profundamente. A prática psicanalítica deve contribuir para o exercício de um discurso do mestre, que, segundo Lacan, que seja menos idiota. Lacan disse isso na conferência de 1972. O discurso do analista, então, enquanto avesso do discurso do mestre, pode atuar sobre o discurso do mestre, tentar fazer com que este seja, então, um pouco menos idiota, ou seja, que não espalhe a segregação com suas sentenças fechadas, com suas ordens, com seu tudo saber, como no discurso universitário, que, segundo Lacan, é o mestre moderno, que, além do mais, não permite produção, apenas obediência, sob pena de desencadear a violência. Obrigada, Bernadette. Então, agora eu passo a palavra a Paola. O título do texto é A Disjunção entre o Sexo e o Saber nos Adolescentes. Boa noite. Me foi pedido que eu trabalhasse o texto do Sérgio Coté, o sexo máquina dos adolescentes, o sexo fraco dos adolescentes, sexo máquina e mitologia do coração. Eu acabei, na verdade, esse texto é um texto bem interessante, eu acabei tomando os pressupostos dele, mas passeando por outros textos. Então eu recomendo a leitura e, inclusive, a leitura dele em espanhol na Virtualia, que está na Virtualia 29, porque tem uma parte final que não consta da tradução em português. Tá? Então, o meu texto, na verdade, acabou sendo a partir dessas várias pontuações dos diversos autores. A disjunção entre o sexo e o saber nos adolescentes. Adolescência, sintoma não necessário. Segundo Stevens, a adolescência é um sintoma para subjetivar o real, expresso nas transformações do corpo na puberdade. O corpo se apresenta como estranho, pulsional, exigindo uma satisfação frente à qual o adolescente não tem nem um saber fazer a respeito. A mudança, em termos da pulsão sexual, até então expressa na satisfação... Gente, tá ruim esse. Tá fazendo... Esse acho que tá melhor. Tá fazendo um trampo, minha voz já não tá boa. Acho que aqui fica mais limpo, né? Então, a mudança, em termos da pulsão sexual, até então expressa na satisfação perverso polimorfa, aponta para uma satisfação de cunho genital e sexual, um novo modo de gozo que pode incluir um parceiro sexual. A adolescência, como sintoma, é o quanto deste momento pode ser colocado em questão e o sujeito se propor a um trabalho sobre o que não sabe, mas deseja saber. O sexual introduz um furo no saber, a partir da eclosão de um real na carne e no modo de satisfação desse corpo, agora possível de remeter a um outro corpo também estranho. O imaginado encontro sexual aponta para um furo que, por vezes, pode ser incontornável e produzir uma queda vertiginosa, por outras, ser evitado com o isolamento, ou ainda com objetos que produzam uma aparência de solução frente à não existência da relação sexual. Neste ponto, Sérgio Coté nos lembra que a indiferença nos jovens levada ao extremo nas questões do sexo e do encontro sexual podem funcionar como defesa frente a esse vazio que ali se coloca e ser então também entendida como sintoma. O afastamento do encontro impossível dos sexos, que tem como resposta a indiferença, nos coloca diante do enfado e da morosidade. Também nos faz questionar a lógica de que o problema se encontraria na permissividade acentuada dos nossos dias. Saber disjunto do corpo. O corpo é o ponto central que, nesse momento da puberdade,
aparece sob a forma de um real que precisa ser ultrapassado. A partir desse ponto, é possível que isso ocorra via sintoma, entrando-se na adolescência, como afirma Stevens, ou apresentar-se como curto-circuito do gozo. Fazer sintoma da não junção entre o ser e seu corpo pode, então, no contemporâneo, ser evitado. E na adolescência, quando este aspecto toma a cena, o acting out e a passagem ao ato podem vir no lugar de uma adolescência sintoma. Fica em questão como construir um saber sobre o gozo para poder servir-se do corpo. Considerando não se tratar de um saber sobre os ideais ou sobre o amor, mas sobre o gozo que assola o corpo de maneira nova, é preciso considerar isso. Sem elaboração de saber, fica-se exposto a uma exigência pulsional que pode levar o adolescente ao pior, segundo nos conta a Maria José Gontijo Salom. Saber e consumo. Quando na puberdade o real da não relação sexual retorna e a resposta fálica frente ao desejo da mãe de ser ou ter um falo se mostra insuficiente para amarrar as coisas, abre-se uma reconfiguração do lugar do desejo do grande outro. É frente a esse outro que o púbere precisa se posicionar, para além dos sintomas e fantasias construídos na infância e mais além dos ideais e dos modelos. Neste momento, a pergunta é sobre o gozo da mulher e não mais sobre o desejo da mãe. E é exatamente esta pergunta que é possível curto-circuitar. A adesão a objetos de consumo favorece o não saber sobre o desejo. O declínio do sujeito suposto saber em nossa época acentua o furo que a sexualidade faz no saber. De modo geral, a relação com o saber se modifica, sendo então curto-circuitada por objetos de informação ininterrupta que estancam a pergunta. Segundo Miller, o saber que antes era extraído por meio do grande outro e seu desejo, hoje está nos objetos tecnológicos. Objetos que empuxam ao gozo e ao ato. Rechaçando a relação com o saber, os adolescentes se tornam reféns dos objetos para se fazerem reconhecer pelo outro, no movimento de ver e ser visto, o que acirra o terreno da rivalidade imaginária e incita a violência. Frente à pergunta ou à surpresa de uma nova satisfação pulsional no corpo, objetos vêm recobrir o que é ser homem, mulher, trans, etc., não respondendo à pergunta sobre a sexuação. Os objetos, como próteses identificatórias, respondem ali onde um ser sexuado não se definiu ainda, ou não se apropriou de um corpo pulsional para fazer uso dele. Com a proliferação imaginária e o declínio dos semblantes, o véu do sexual por vezes cai e aparece o obsceno e o violento. Do mesmo modo que no impasse amoroso, a violência pode ser uma solução ali, aonde a palavra não nomeia os parceiros, não os reconhece ou não os enlaça. Violência. Coté nos orienta, a partir de Lacan, não sei se é Lacan ou se é um filósofo, agora fiquei na dúvida. Ele cita isso no texto. Coté nos orienta, então, a partir de Lacan, que não é a sociedade que esclarece o suicídio, é este que esclarece a sociedade. Levanta uma relação entre o fastio do gozo como consequência do tempo contemporâneo e a saída pelo suicídio, partindo da discussão de Abraham Baer, que atribuía a força da sexualidade à responsabilidade da autodestruição. Tal relação remete ao fato do sujeito, frente ao real da não-relação, encontrar somente a saída vertiginosa da não-existência, pela ausência de algo que medie esse não-encontro. Com Lohan, aprendemos que o sujeito não pode identificar-se nem com o seu inconsciente, nem com o seu gozo, pois ambos permanecem outros, com maiúsculo, por exemplo. Uma palavra sobre a fluidez. A partir de Butler, podemos recortar a noção de que a identidade de gênero é um ideal identificatório e normativo, tratando-se de um processo que nunca se resolve de maneira definitiva. Aspectos como o gênero fluido ou a desconstrução total das identidades de gênero se colocam como possibilidades frente ao impossível expresso no corpo de cunho sexual nos adolescentes. Se, por um lado, uma geração fracassou em extinguir o mal-estar do sexo ao se opor ao recalque pregando a liberdade sexual,
Por outro, a possibilidade de ter qualquer gênero ou nenhum, independentemente de ser um direito, pareceu fundar-se em uma outra liberdade, que tem como ideal a consigna "meu corpo é meu". Essa construção é da Cristiana Pittella, e é bem interessante, né? Porque politicamente isso tem uma importância, o corpo é meu, né? Há um direito em jogo, mas o que se marca é que na psicanálise isso não opera dessa forma. O corpo não é meu. É o gozo que introduz a dimensão do impossível, e esse resta sempre outro, independentemente do número e possibilidades de nomeações. Do mesmo modo que o corpo sempre nos escapará, nos deixará na mão estruturalmente. Assistimos a uma gradação de eixos e tonalidades na experiência sexual que vem dilatar o intervalo entre um sexo e outro, intervalo que se expressa na clínica com adolescentes por longos períodos de experimentação no terreno da sexualidade. Assistimos também à indefinição da posição sexuada, ou ainda o desejo de congelar a puberdade para evitar o real do corpo e esperar por uma definição futura. Em outros momentos, as identificações assumem o lugar de insígnias do sujeito, uma modalidade de gozo elevada à dignidade de um significante mestre, que padroniza o gozo e acarreta a formação de sintomas articulados ao laço social. Isso que nos traz a Fabienne Fanlax. É por essa via que Anselme argumenta que as práticas contemporâneas em torno da intersexualidade e da transexualidade demonstram que a escolha do sexo se situa para além do campo das identificações. Há diferentes dimensões e modos de inscrição no plano sexuado para o ser falante. No plano imaginário, há as identidades. No plano simbólico, as questões em jogo na nomeação, filiação e lugar social. No plano real, os diferentes modos de gozo. Isso foi uma palavra sobre a fluidez. Contingência como saída para a recusa ao saber. Frente à explosão da norma sexual, a presença maciça de objetos de consumo que equivalem à vida erótica, à vida econômica, bem como a lista infinita de nomeações, o sujeito se vê em uma balcanização do consumo, onde seus próprios corpos podem entrar como objetos. Isso é Coté que nos fala. A primazia do ato vazio, sem nostalgia, coloca a queda do ideal amoroso. Contudo, em alguns jovens, o recrudescimento de normas parece ocupar o lugar de um muro frente ao furo engendrado do sexual, e o radicalismo moral se mostra novamente. Para encerrar, Coté afirma que a sexualidade tem um mistério. Levantando o véu da proibição, encontra-se a não-relação. Ao discurso liberalizante que atribuiu a insatisfação no nível do gozo às normas da cultura, Lacan responde com a maldição do real do sexo. O bem dizer sobre o sexo é impossível. Apelemos novamente a Lacan, que sempre abre uma porta ao sujeito. Ele nos diz: aí onde não há relação sexual, inventa-se. Inventamos o que podemos, é claro. Obrigada, Paula. Então, vamos agora ouvir a Veritiana. O título é A Nossa Onda de Amor, Não Há Quem Corte. O texto de base é do Millet, Irônica, mas também passei por diversos autores. Vamos lá. Então, são 3 horas da manhã, você me liga para falar coisas que só a gente entende. São 3 horas da manhã, você me chama. Com seu papo, poesia me transcende. Sua voz está tão longe ao telefone. Fale alto, mesmo grite, não se importe. Para quem ama, a distância não é lance. Pode ser de São Paulo a Nova York, ou tão lindo flutuando o nosso rio. Ó, meu amor, isso é amor. E aí a música continua, a nossa onda de amor, não há quem corte. 1. Química ou delírio neurótico? Freud comparava o analista ao químico e não hesitava em equiparar o dispositivo analítico a uma espécie de laboratório, onde se produziria um sintoma artificial, um sintoma sintético, para estar à altura da época.
como apresenta Naparstek, ao qual se agregaria sua natureza autoerótica, o laço com o grande outro. Seguindo seu raciocínio, pode-se dizer que existe uma química da psicanálise, um processo de transformação dos sintomas em sintomas analíticos. A química é também uma expressão comumente utilizada para dizer que um casal se dá bem na cama. Pode ser que na vida não possam nem se ver, mas na cama tem química. Freud buscava a química que existe entre o sujeito e o sintoma. Buscava o que é que liga, conecta, de uma maneira tão especial e inexplicável. Em uma neurose demoníaca do século XVII, Freud havia previsto que o que se revestia sobre a forma de neurose demoníaca reapareceria com uma roupagem hipocondríaca. Analisando a cura de Christoph Heitzmann, ressaltou que poderíamos reconhecer nos relatos de possessão do passado aquilo que a psicanálise havia revelado como sendo a essência do funcionamento neurótico. Para ele, nesse momento, haveria uma partícula desconectada que se encontraria em toda a neurose, como resultado daquilo que escapa à articulação em palavras. Um resto, do qual se ergueriam as psiconeuroses. A afirmação freudiana, que generaliza a hipocondria, ressoa na de Lacan, todo mundo é louco. As montagens que o ser falante realiza veiculam desejos e fantasias que os tornam um tanto delirantes, pois essas montagens carecem de correspondências pontuais com a realidade. Isso é válido para todos os sintomas. A linguagem permanece a base fundada sobre a fala. Por estrutura, ela não muda. O que muda ao longo do tempo é o laço social, portanto, o discurso. O discurso, no qual os neuróticos se situam e fazem laços, é uma defesa do ponto de vista do real. Podemos pensar que, com relação à química ou sua falta, o neurótico pode acreditar nela. Por isso, ela existe. Isso deixa claro que não há estrutura na natureza e que a linguagem não dá conta do real. Ou seja, essas partículas, que o Freud isolou, podem se desconectar. Seria, então, necessário uma análise para as decompô-las. Do ponto de vista da psicose, a química seria uma grande loucura. Ou haveria química no real? A química medicamentosa seria aqui uma tentativa de fazê-la existir no real? Miller opõe a clínica diferencial uma clínica que seria irônica, tomando a ironia como a arma com a qual o esquizofrênico conta para minimamente tratar o real, já que ele está, por estrutura, fora de qualquer discurso, denunciando a fragilidade do laço social. Quando se está mais do lado da impossibilidade da crença na química, seria a performance uma saída? A performance? 2. Lugar nenhum. Essa é outra música também, né? Sou de lugar nenhum. No seminário Peças Avulsas, Miller propõe o termo modernidade irônica, aproximando o sujeito contemporâneo da ironia do esquizofrênico. Citação: a modernidade irônica é a modernidade que sabe que tudo não passa de semblante. Vale lembrar que Lacan diz todos loucos e não todos psicóticos. Há, então, uma aproximação que a clínica contemporânea põe em evidência. Distintos mundos se tornam possíveis ao ser falante. Esse pleonasmo, isso é Lacan na Conferência de Louvain. É justamente porque fala que é um ser, pois só há ser na linguagem. Ele enfatiza, nessa conferência, a crença na definição precisa que ele dá do discurso, questão fundamental para pensar os sujeitos na contemporaneidade. Marie-Hélène Proust retoma essa citação de Lacan em um trabalho de pesquisa sobre a identificação do laço social
que pode nos levar a pontos que nos interessam para o desenvolvimento do tema das nossas jornadas. Bruce diz que a crença faz inverter o axioma que define a identificação ligado ao discurso do mestre, como conjunto de significantes que representa o sujeito para outro significante, sendo o ego a estrutura que a sustenta, estrutura que sustenta a identificação. Ela vai dizer, então, que a crença, a partir da citação do Lacan, faz inverter. É o sujeito que se crê ser representado por um significante para outro sujeito. Vou retomar isso com os pontos que ela traz. Que ela diz assim, o grande outro, correlativo ao nome do pai, hierárquico e tradicional, se apresenta hoje sem a hegemonia que o caracterizava no passado. Isso é fato. O nome do pai, como ele funcionava no passado, de forma classificatória e segregativa, a partir de você é um X, um menino, uma menina, e assim vai. São identificações do tipo, você é um. Bruce retoma a definição de Lacan do discurso do mestre, que na língua francesa vem do magistério, mas que anteriormente era do discurso da dominação. Verifica-se uma mudança na ordem da dominação, hoje, pelo múltiplo e pela tecnociência. O que se passa hoje no campo do debate político sobre as identidades, popularizado pelos estudos de gênero, colocou os marcadores identificatórios em questão. Por quê? Pois não se baseiam mais na natureza e na diferença da imagem perceptiva do corpo. Se antes a gente se baseava nisso, hoje não mais. Como exemplo evidente, podemos pensar na primeira filha nascida de um homem, Thomas Beattie. Ele diz assim, apesar do fato de que em meu ventre esteja crescendo com a vida nova que está em mim, estou estável e situado, permaneço o homem que sou. Tecnicamente, me vejo como a minha própria mãe grávida, ainda que minha identidade sexual enquanto homem seja constante. Enfim, ela vai nessa conferência trabalhar todos os marcadores identificatórios, gênero, raça. Ela dá um exemplo muito engraçado a partir da raça, onde o branco que se acreditava negro, no fundo era branco, o negro que se acreditava branco, no fundo era negro, e ela vai dizer que tudo é uma questão de discurso, fenômeno de linguagem, ou seja, uma escolha. Né? Então, o que eu achei interessante dessa conferência para nosso tema? São 2 marcadores específicos, que é o marcador identificatório com relação à espécie, e o com relação ao espaço. Ela diz assim, com relação à espécie, cremos que somos animais falantes, retomando Lacan e Louvain, né? Você acredita, ele faz toda uma introdução. O ser falante é um pleonasmo porque ele acredita que é um ser, só há ser porque se crê na linguagem. Né? Enfim, e aí ela diz assim, são inúmeros vídeos veiculados pela internet, que vocês todos devem conhecer, onde eles apresentam animais, uns mais humanos que os outros. Desde o gatinho que te acorda de manhã, ao periquito que... E aí vai, né? Há um verdadeiro movimento de reintegração dos animais pela vertente humana. Eles são reintegrados na humanidade. E ela usa a palavra reintegrados, que é bastante interessante, porque ela diz que na Idade Média já não havia diferença. Um animal, ele poderia ser judicializado. Tem uma história de um porco que foi levado à morte por ter engolido uma criança. Então, a judicialização dos animais. Um pouco depois, já em 1794, tem uma história de um papagaio que um casal ensinou o papagaio a falar "Vive le roi", viva o rei. E o casal foi guilhotinado. E o papagaio foi entregue a uma dama que tinha o compromisso de ensinar o papagaio a falar "Vive la nation". E assim, não temos notícias se esse papagaio conseguiu mudar o slogan. Enfim, é muito interessante porque a vertente espécie, ela traz 2 movimentos ao mesmo tempo.
Se de um lado tem uma tendência a unificar os corpos animados, todos vivos, são corpos vivos, de outro, há uma tendência a reduzir os corpos em máquinas, sejam animais ou humanos, graças ao processo científico, o que leva a uma universalidade. São, de um lado, universalidade, todos iguais. De outro, são identidades menos definidas, mais fragilizadas. E ela diz que, talvez no futuro, poderemos nos transespecier, né? Já de uma espécie para outra. Aqui, eu penso em todas as relações de parcerias com robôs, inteligências artificiais. Então, nesse marcador, onde a hegemonia do nome do pai não está mais operante, o que a gente vê é todo esse abalo, né, como a gente vem falando aqui do falocentrismo, essa universalização coloca a questão do corpo-máquina. O segundo, espaço. Lacan trabalha o conceito da evaporação do nome do pai e já evoca que estamos em direção a uma multiplicação de fronteiras num mesmo espaço territorial. Bauman, tinha um artigo que acabara de sair, de 2015 essa conferência. Bauman aponta para a confusão possível ou para a indiferenciação dos espaços virtuais e reais, o real e o virtual. Vamos dizer assim, que o exemplo disso são experiências perceptivas que vêm ganhando inúmeros investimentos de espaços virtuais perfeitamente identificáveis, em jogos, dispositivos utilitários, ou seja, você pode colocar um óculos e você está lá na Austrália tomando um café com uma pessoa que, né, então, o espaço não é mais identificado. Então, há um abalo neste marcador, também acho que interessa aqui para as nossas jornadas, quando a gente se pergunta nas relações virtuais, né? Enfim, vou passar rapidinho, porque meu texto está longo, vou tentar resumir. 3. Seja o que você quer ser. Identidades voluntárias. Todo esse debate identitário, identidades voluntárias, é um termo do Lacan também, na conferência de Louvain. Então, esse debate ele dá lugar a uma vontade subjetiva, ainda que a linguagem permaneça à base, fundada sobre a fala, que por estrutura não muda, como a gente já mencionou, sem dúvida, estamos mais do lado da linguagem do último Lacan. O que seria? Os S1s não estão mais organizados pela ordem hierárquica da metáfora, mas sim numa relação de vizinhança com os territórios e fronteiras. Como consequência, as identidades são fragilizadas, vaporizadas, mas também afirmativas, reivindicativas. É um eu sou voluntário. Essa nova identidade voluntária que se manifesta por um eu sou e não mais por um você é, de antes, é consequência das cirurgias e mobilizam a dimensão da conversão. Mudar de identidade se faz hoje por conversão. Uma citação: assistiremos a conversões e reconversões múltiplas, pois o que caracteriza essa mutação do nome do pai é uma pluralização tamanha que cada um poderá ter a sua paróquia individual, constituindo conjuntos frágeis e inconsistentes. Nesse sentido, o laço social será fortemente afetado. O significante que a Bruce elege como importante de todo esse debate é compatibilidade. A busca de um espaço, não todo, e aqui tem toda a discussão da quebra do falocentrismo, que a gente poderia articular, dois juntos não podem fazer aliança, dois juntos poderão fazer alianças momentâneas. Então, a busca de um espaço não todo, onde dois juntos poderão fazer alianças momentâneas. Antes, havia um corpo que era dado ao simbólico. Hoje, é uma multidão de significantes, autoproclamados, reivindicativos, constituindo conjuntos frágeis e inconsistentes que sofrem da falta de um corpo, desse um reduzido ao corpo sozinho. Então, acho que aqui também a gente tem alguns caminhos preciosos, né?
Fui comprar amor e nunca mais voltei. A frase que está no boletim. Também poderíamos pensar em compra-se química. Temos então sujeitos reduzidos a determinantes puramente significantes, tomados como objetos, formando pequenos grupos, unidos por uma relação partilhada de um aspecto bem específico da vida. E aqui tem duas aproximações com a clínica irônica, né? Eu sou voluntário e o objeto, eles têm uma proximidade com a psicose, com a esquizofrenia. Né? Soma-se a isso o protagonismo dos gadgets, as latusas, como chamou Lacan, que, como um farmacon, apresentam suas duas faces. Trago dois exemplos rapidamente que, para mim, evidenciam o que a Bruce trabalha. Primeiro, eHarmony, aplicativo de encontros amorosos criado em 2000 por um psicólogo americano que trabalhava com aconselhamento de casais, sediado em Los Angeles. Ele declara hoje ter mais de 33 milhões de membros e que mais de 500 pessoas se casam todos os dias apenas nos Estados Unidos. Seu diferencial é que... Estou vendo que está todo mundo baixando aí, né? A diferença desse aplicativo é que esse algoritmo, o algoritmo do aplicativo, ele está baseado na crença de que as identificações das características das pessoas permite conectar os indivíduos por um princípio de compatibilidade e produzir relacionamentos mais satisfatórios. Consciente não conta nada. E o slogan é Opposites attract, then attack. Opostos se atraem, depois se atacam. Ele diz que são 29 dimensões de compatibilidade for lasting and fulfilling relationships, para relacionamentos satisfatórios e longos. Segundo exemplo, Ian Usher, homem que pôs sua vida à venda na internet. Eis os termos com os quais ele fez a sua própria publicidade. Está no texto da Veronique Volpus também, que é muito interessante. Enquanto bem de consumo desejável, ele pôs a vida à venda. Talvez uma saída possível para os sujeitos na contemporaneidade, ou seja, nessa conjuntura, gozar da posição de objeto. Ele diz, bom dia, meu nome é Ian Usher, estou cheio da minha vida. Eu não quero mais, ela é para você, se você quiser. Não, eu não penso em suicídio, eu vou vender minha vida. Tenho minhas razões. Se você quiser mais detalhes, clique no link Y. No entanto, não estou ainda certo se de minha parte se trata de uma loucura inspirada, de uma idiotia total ou de um gênero de crise dos 40. O que quer que seja, tudo está à venda em leilão. Tudo que tenho será vendido e regrado. Tenho a intenção de partir de casa com minha carteira em um bolso e meu passaporte no outro. Absolutamente. Nada mais, sem nenhuma ideia de onde ir, nem do que o futuro me reserva. A novidade é que ele conseguiu vender por uma pequena fortuna a vida dele na internet. Resolveu todos os problemas. Mas e o amor? E o sexo? 5, e último, vocês estão cansados. Ainda encontro a fórmula do amor. Há amores. O amor pode bem ser uma onda, como define a poesia, que conecta dois seres falantes, não importa qual seja a distância. Como as ondas que mantinham os astronautas com sua moral, ao sentirem-se acompanhados pela voz humana, podendo permanecer na esfera da linguagem com seus efeitos de verdade. E aqui eu acho também que tem uma discussão importante que a gente tem que fazer a respeito do objeto voz, né? Em todas essas tecnologias, até cantada pela música. E eu assisti um documentário, rapidamente, onde ele é muito interessante, chama Le Marin Perdu. Essa pessoa competia, ganhava muitas competições de barco, dando a volta ao mundo em 80 dias. Ele sai com o barco um pouco quebrado, quase afunda, ele se mantém conectado pelo rádio, então até aí ele vai conversando com as pessoas, e ele entra numa mentira. Isso é uma história verídica, tá? Ele entra numa mentira porque ele não consegue mais ganhar, e ele para o barco e ele fica 100 dias ali parado,
pensando de como que ele poderia dar a volta ao contrário para fingir que ele ganhou. Só que ele enlouquece, porque ele perde completamente o sinal de humanidade ali, né? A gente tem outros exemplos para pensar. E ele se suicida. Então, aqui, a voz que acompanha os astronautas, a voz que poderia acompanhar esse sujeito e que por uma mentira, por uma loucura, por acreditar aí, né, que ele precisaria ganhar, acontece toda essa questão. E a gente sabe que o objeto voz na neurose e na psicose não funciona da mesma forma, né? Enfim, depende do amor, pode ser que ele venha se constituir como uma forma de conectividade que faça escoar o gozo. Depende do amor. Porém, estamos falando de um tempo em que não se pode mais pensar que exista uma única forma de conexão, uma química, mas sim a cada vez, a cada conexão. Já com relação ao sexo, sabemos que não é possível que 1 mais 1 façam 1 nem 2. É sempre cada um sozinho. A desconexão fica evidente. A impossibilidade da relação abre um espaço para a invenção, para a surpresa, para a construção de conexões provisórias e contingentes, fórmulas singulares de amar. Quando se trata do humano, existe conexão porque os gozos não podem se compartilhar. Assim como o inconsciente obedece ao laço social porque não há relação sexual. Não se trata de estarmos ou não, nós analistas, contentes com a hipermodernidade e com seus efeitos, sejam eles tranquilizadores ou devastadores para cada sujeito. Um gadget não é somente um Deus, mas também um sintoma que suscita um gozo que parece não estar no lugar que deveria. Nesse sentido, consideramos com Lacan que as parcerias são sempre sintomáticas, apresentando uma conexão-desconexão entre amor e sexo que resulta no modo de cada um viver a pulsão. Obrigada, Lidiana. Antes de passar a palavra ao público, eu vou fazer pequenos comentários ao que vocês nos trouxeram e dentro desse espírito de pontuações sobre o tema, né, que é o tom aqui da nossa mesa. E também uma referência, né, vocês viram que há vários textos que são referidos aqui, que estão sendo referidos aqui por nós, e, portanto, pensando exatamente naquela bibliografia que é indicada para que vocês possam utilizar em seus trabalhos para as jornadas. Esse é um tanto do tom que nós temos nessa apresentação. Eu vou começar os comentários breves, antes de vocês trazerem as perguntas e os comentários também. Vou começar pela fala da Veridiana. E, Veridiana, exatamente na conclusão do trabalho, né, que ela é bastante pontual no sentido do nosso tema, né, amor e sexo, conexão e desconexões. E vou fazer uma referência ao seminário 20, mais ainda, que é um seminário do Lacan que tem uma ligação muito, muito grande com os temas ligados e com o próprio tema das jornadas. Então, há dois momentos das suas conclusões, que está justamente no item 5, né, que você nomeia mais e o amor e o sexo, que você conclui coisas, né, bastante claramente. No primeiro momento você diz, já com relação ao sexo, não é possível que 1 mais 1 façam 1 nem 2, é sempre cada um sozinho. Isso me remeteu imediatamente, como deve ter remetido a muitos aqui, ao seminário 20, né, a você também, certamente. Então, é essa pontuação que eu gostaria de fazer, quando Lacan vai dizer, nós dois somos um só, ponto. É daí que parte a ideia do amor. É verdadeiramente a maneira mais grosseira de dar a relação sexual, a esse termo relação sexual,
que manifestamente escapa o seu significado. Quer dizer, nesse momento, no seminário 20, página 52, em torno desse tema é esse tema que ele aborda, né? Em torno dessa frase que eu salientei. E nas páginas finais do seminário 20, ele vai falar em drama do amor, né? Ele termina assim o seminário 20. E a sua última afirmação no texto e na sua apresentação é esta: nesse sentido, consideramos com Lacan que as parcerias, né, são sempre sintomáticas, apresentando uma conexão-desconexão entre amor e gozo, que resulta no modo de cada um viver a pulsão. Então, essa conclusão também me fez retomar o seminário 20, quando Lacan fala em drama do amor, quando ele fala no encontro no parceiro dos sintomas, no exílio da relação sexual. Né? E interessante, quando eu fui rever esse momento do seminário, eu não sei se você viu ou se lembrou, há uma referência ao rato. Então, exatamente na página 150. Portanto, o Lacan termina o seminário 20 com a referência ao rato, que é a imagem das nossas jornadas. Né? Porque antes desse momento, ele é exatamente na penúltima e última página do seminário. Então, foi impossível não pensar na figura do cartaz, certamente. Né? Foi uma coincidência. Né? Sim. Quer dizer, há mais um motivo para termos o rato no cartaz. Foi uma contingência. Porque no capítulo anterior, ao último, né? Portanto, o penúltimo capítulo do seminário, ele faz uma crítica ao behaviorismo e vem falando como que ele era condicionado ao sujeito, o cientista não, para os behavioristas não fazem parte do processo, etc. E aí ele vai dizer exatamente da unidade ratoeira, né? E aí, enfim, eu não vou retomar isso. Exato. Ele termina falando do rato, porque dele se faz facilmente uma unidade. Quer dizer, a frase a ser decifrada, certamente. Bom, quando ele está falando do amor, do exílio, da relação, ele fala algo também a ser decifrado, portanto, muito instigante, né? Ele diz: e o verdadeiro amor desemboca no ódio. Também algo inspirador para nós, certamente inspirador. Então, fica aí como um comentário, uma pontuação. Vocês que estão aqui nessa fala, retomem como quiserem. Também, em relação ao trabalho da Paola, eu também me chamou a atenção exatamente a conclusão, né? Exatamente a última, tal como no trabalho da Veridiana, quando, Paola, você diz: apelemos novamente a Lacan, que sempre abre a porta ao sujeito. Aí onde não há relação sexual, inventa-se. Inventamos o que podemos, é claro, ele diz. Bom, eu aqui teria uma pergunta mais diretamente formulada a você. É muito interessante pensar nessa frase do Lacan, nessa afirmação do Lacan, via sintoma com TH. Né? Quer dizer, há uma ligação com o sintoma. Porque uma das maneiras que temos de definir sintoma é falar em invenção, né? A criação de cada um, que cada um pode fazer ao final de uma análise. Por isso, pensei em marcar essa frase que você termina o trabalho com Lacan: inventamos o que podemos, é claro. Aí onde não há relação sexual. O texto a fala e o texto da Bernadette, eu pontuei
uma afirmação também, que eu vou fazer uma ligação com outro texto, dessa vez do Lohan. Bernadette, você diz, a experiência da análise, aqui, da análise, distancia o sujeito barrado das identificações de massa, mas considera, ao contrário, as múltiplas escolhas do desejo ou do gozo. Me chamou a atenção essa sua afirmação, porque também num outro texto, como eu já disse, desta vez do Henrique Lohan, que se chama O Gozo e o Corpo Social, há uma referência que me pareceu muito, muito importante, que retoma a questão do Freud, da identificação e do próprio Lacan, quando Lohan diz, a partir da massa sociológica, o fundamento do laço social se define pelo traço identificatório ao par da horda. Quer dizer, ele está retomando Freud aqui, Psicologia das Massas, né? O Lohan. Que lá havia a questão da identificação ao par da horda. Freud falava em identificação. Aí ele continua, Lohan. É disso que Lacan vai prescindir, né? Apontando uma diferença importante. Nos propondo um novo regime de laço social, a partir do fantasma e do gozo, e não a partir da identificação. Então eu vi uma ligação que, entre essa frase que você traz, essa afirmação que você faz, e esse ponto muito também fecundo, né, que o Lohan nos traz nesse texto. Vocês querem retomar agora ou abro para discussão e depois... então eu vou abrir para discussão e depois vocês retomam como quiserem as minhas observações. Quem quer fazer a primeira pergunta? Diga. Alô, aqui? Dias. Talvez seja melhor usar esse também, como nós estamos usando, para não fazer o chiado. A minha pergunta para a Paola quando você falou da questão do corpo no direito, fiquei pensando até no meu corpo, minhas regras, essa reivindicação, não é? Acho que foi por aí que você pensou. E aí você diz, pro lado da psicanálise não se tem o corpo. Eu queria que você esclarecesse isso. Tá bom? Quem mais? Diga. Veri, queria retomar esse exemplo que você dá do rapaz que se vende na internet. Porque aí, quer ver, ele está ali se oferecendo como um objeto de uso. Se a gente poderia ampliar esse exemplo, né, do que acontece hoje em dia, mas pensando na vertente de um outro enlace, ou então assim, um laço do amor que é mais comum hoje em dia. Porque daí não é nem um sujeito que toma o outro como objeto, mas também não é uma posição de, por exemplo, masoquista de se oferecer como objeto, visando um gozo, a angústia do outro. É mais esse sentido da troca mesmo. Vamos então responder. Quem fala primeiro? Acho que respondemos. Voltamos. Eu vou retomar só o que você colocou, Elisângela. A frase é meu corpo é meu, que essa consigna seria como uma espécie de bandeira, meu corpo, minhas regras, enfim. O que eu disse é que o corpo não é dessa ordem para a psicanálise, não de que não existe corpo na psicanálise. Ou seja, não há essa apropriação do meu corpo como meu. Ele sempre rateia. Isso é uma frase do Seminário 20, quando ele diz que o corpo sempre levanta acampamento e nos deixa sozinhos. Então, é claro que há um direito, enfim, em jogo para cada sujeito do uso do seu corpo, isso é indiscutível, mas no campo da pulsão e do gozo, ele nunca vai estar ali necessariamente onde eu espero, ele sempre vai escapar. Nunca vou poder dizer de peito cheio, meu corpo é meu. Era essa a diferenciação que eu fazia. Se constrói um corpo, mas ele sempre é uma parte que escapa. E aí eu queria retomar uma das coisas que eu estava no meu texto, que é uma frase do Lohan, que eu acho que também pode ser uma pontuação interessante,
quando ele diz o seguinte: identificar-se com o inconsciente, quer dizer, o sujeito não pode nem identificar-se com o seu inconsciente, nem com o seu gozo, pois estes sempre permanecem outros. Quer dizer, vai um pouco nessa linha do que eu estou falando, né, do corpo para você. Você já tem algo na subjetividade que sempre escapa. E ao mesmo tempo que sempre escapa, mas não é que vai deixar de escapar em algum momento, mas eu suponho que é a estrutura que permite essas pequenas conexões e desconexões ao mesmo tempo. Porque isso acontece na relação do sujeito com o seu corpo, com o seu gozo e quando ele está numa parceria amorosa. Então, pensar numa conexão, né, harmoniosa nas relações é estruturalmente impossível, né, por essa via. Então, achei interessante marcar isso, de que sempre tem uma alteridade em cada sujeito que, mesmo tentando juntar com o que você fala, ao final da análise, quando o gozo, então, esse que escapa, esse real que faz furo, enfim, de alguma forma encontra um contorno, encontra uma nomeação, né? Ainda que isso aconteça, eu não posso dizer o meu corpo é meu, né? Porque sempre tem esse ponto estrutural que continua escapando. Tem aquela questão de que o Lacan, tem aquela questão que o Lacan coloca que você não é um corpo, mas tem. Tem. Claro, sim. Agradeço, Cecília, você ter lembrado do seminário 20. Acho que são muitos elementos que a gente, quando vai escrever, né, a gente fica pensando. Acho que ele complementa a minha conclusão, que eu acho que é uma conclusão inconclusiva, mas que aí, como pontuações, né, que a gente pretendeu trazer, são hipóteses que me vieram ao terminar esse trabalho, né? Enfim, quando eu estou pensando que a conexão, ela é também, vamos dizer, ela está para a impossibilidade de compartilhamento do gozo e o inconsciente como resposta ao laço social para a inexistência da relação social, acho que é aí que tem uma hipótese que me leva a pensar essa conclusão, né, assim, da conexão e desconexão, do amor e sexo, do amor e gozo, como tinha escrito da primeira vez. E aí, com relação ao que você traz, você precisava explicar um pouco melhor, assim, o que você pensou. Porque, na verdade, o que ele traz de mais evidente é uma possível saída para o sujeito na contemporaneidade, não é a única. Mas, como eu disse, assim, de poder gozar da posição de objeto. Né? Essa é a questão que também leva a uma questão importante, que é a seguinte, né? O Lacan chama, ele usa o termo aletosfera, você já ouviu no seminário 17, né? Que é aí a coisa mais da união da ciência. Qual é o laço possível na aletosfera? Né? O trabalho da Leonie Boulos, ela fala muito em relação a isso, assim. Do que a gente pode pensar com todo o abalo e a alteração, vamos dizer assim, a mudança no laço social, quais serão as possibilidades? Uma delas é essa. Não é a única, não é a melhor, não é a pior, não é disso que se trata. Então, não sei se você quiser falar um pouco melhor quando você fala do amor, nessa... Porque no primeiro exemplo fica mais claro, né? Assim, no segundo... Então, justamente minha questão é como a gente introduziria a questão do amor a partir desse exemplo que você traz. Porque fica só no gozo, né? No gozo. Por isso aproxima a questão do delírio generalizado, né? Um pouco a posição de objeto. É uma saída sem o amor. Retomando só uma questão, que a ênfase do meu texto era do adolescente, né? Retomando isso que você está falando, numa saída sem amor. Né? O quanto que eu busquei enfatizar essas saídas que os jovens encontram frente a esse impasse entre amor, sexo e identidade também. Né? E como é possível evitar esse encontro. Né? A partir disso que você está colocando do contemporâneo, enfim, como é possível o sujeito não precisar introduzir o amor e às vezes não precisar introduzir o sexo e não precisar introduzir meu corpo é esse, eu uso para tal coisa. Né? Mais uma localização que eu acho que é importante a gente ver como isso se dá num momento onde
Quando há referências fálicas anteriores ligadas ao pai, a uma metáfora que funcione, enfim, quando há, isso cai por terra. E quando não há, o real eclode de uma forma mais intensa ainda nesse período. Bom, Cília, eu estava pensando que aqui quando você fala a análise distancia o sujeito, né, quando você cita isso, das identificações de massa. Na verdade, a identificação das massas, a identificação ao pai da horda, como você citou, isso tem a ver com a metáfora paterna funcionando com toda a força, com todo um tipo de sociedade vertical, e não uma horizontalidade que a gente está vendo hoje. Quer dizer, o pai da horda seria aquele ao qual cada um dos irmãos se identificaria e se identificaria ao outro via identificação com o pai da horda, não é isso? Então, nesse sentido, a análise vai distanciar o sujeito dessas identificações porque vai provocar o desejo no sujeito. E claro que ao provocar o desejo, o gozo está correndo por baixo. Então, vai possibilitar essas escolhas, ou de desejo, ou de gozo. Possibilita que o sujeito escolha. Quer dizer, aquilo que eu estava dizendo em algum lugar do trabalho. De alguma maneira, a psicanálise é responsável pela atual desconexão. É também responsável, óbvio. Não é só a psicanálise, o mundo tem uma mutação constante, mas a psicanálise entra aí. E a partir do momento que você convoca o sujeito do inconsciente, como diz o Freud, você chama o diabo do inferno, você não pode mandar ele de volta sem dizer nada. Né? Você tem que fazer alguma coisa com isso. Você chamou, faz alguma coisa. Então, a multiplicidade de desconexão que a gente tem, a multiplicidade de gênero, de reivindicação amorosa, né? Nós psicanalistas temos muito a ver com isso. E a gente ouve isso o tempo todo, né? Então, é neste sentido que há esse distanciamento. A identificação de massa não funciona mais. Nós vemos pequenos grupos, polarizações, né? Pequenos grupos. No desfile de domingo, LGBT tem alguma coisa mais. Exatamente. Contemplando todas as outras escolhas possíveis de parceria. Porque é isso que está em jogo, me parece. É o laço social que está em jogo. Né? É o laço social que está em jogo. Então, como é que isso pode acontecer? Né? Por outro lado, nós vimos um dia antes a Marcha com Jesus, né, que teve também uma multidão imensa, que essa sim é uma identificação de massa, a meu ver. Tem a ver com uma busca não vou falar é um pai da horda, se identificar a Deus e aqueles que são irmãos, porque eles se chamam irmãos. Quer dizer, nós temos tudo hoje, e não dá para ignorar. Não dá para ignorar, com a diferença de que dificilmente a gente consegue analisar um evangélico, né? Enfim, eu pensei numa coisa, não sei se sustenta muito, mas eu estava pensando que talvez o termo desconexão ele vem geralmente acompanhado de um certo julgamento, assim, que, enfim, desconectar é pior do que conectar. Como é que a gente faz para conectar? Qual é a solução que eu faço para me conectar? Qual é o meu Enfim, parece que desconectar é ruim, conectar é bom. E eu fiquei me perguntando se teria, de alguma maneira,
como não cair nesse impasse de ver as desconexões como algo moral, né? Enfim, do bom e do ruim, né? Como se a solução fosse conectar enfim, arrumar uma maneira para se conectar. Só fazendo um gancho com esse comentário do André também, que é colocando em outra perspectiva, o texto que você preparou, Bernadette, me fez pensar no ódio. Na verdade, ou seja, o ódio como um avesso do amor, mas um outro lado da moeda, que quanto mais o Estado de Direito fica ameaçado e mais o ódio aparece, mas o ódio tendo hoje também uma via de laço social, porque há muitas pessoas que se conectam, né? A rede social ajuda bastante a isso, mas é uma conexão pela via do ódio. Então, ou seja, o ódio como uma outra face do amor, mas visando, ou seja, tendo várias outras possibilidades de se conectar. Acho que é bem menos frequente na análise as pessoas irem procurar por causa de um ódio. Eu acho que a ameaça ao Estado de Direito, o ódio recrudesce, essas pessoas se agrupam, a partir mesmo desse traço do ódio. Sim. E eu fico me perguntando se esse termo que você usou, achei muito interessante, o esgarçamento da metáfora paterna. Você falava, bom, isso pode estar associado com novas formas de amor e novas formas de sexo, mas novas formas de ódio também, por consequência? Parece que sim, porque você estava falando de desconexões que parece ser ruim, que o bom seria conectar. Eu acho que não é exatamente bom e ruim, pensando não no sentido moral, tá? Mas me parece que há pelo próprio fato de o sujeito ser falante, ele busca uma conexão. Não que isso seja bom ou ruim, mas ele busca uma conexão. Agora, quanto à questão o ódio, né, como o avesso do amor, ou seja, é uma outra forma também em que o amor se apresentaria, né? É uma tentativa de se conectar. É uma tentativa de fazer laço social. Só que vai para a pulsão de morte, né? E é dessa pulsão de morte que a gente tem que estar ligado nisso. Me parece que a crítica da Albertine nesse texto vai nessa direção. Que nós temos o laço social, mas muito mais via amor ou via conexão, de alguma forma, para nos livrar da pulsão de morte. O discurso analítico vai nessa direção, né? Só vocês pensarem lá na fórmula, né, do objeto que provoca a divisão do sujeito, né? Esse sujeito, que é um sujeito desejante, e que ele vai poder escolher, ele vai poder confessar o seu desejo, vai poder escolher a sua forma de gozar, né? A que não seja mortífera, né? Eu queria fazer um comentário, depois passo para você, Paulo. André, quando você fala, pareceria então que o melhor é a conexão e o pior é a desconexão, do ponto de vista moral, isso viraria algo moral. Se a gente retoma a psicanálise propriamente dita, quando Lacan afirma não há relação sexual, essa afirmação é uma total desconexão. Não há relação sexual, né? É claro que é uma frase que deve ser trabalhada, desenvolvida, mas contém nela esse elemento. Não há junção. Por outro lado,
ele diz também, e repetimos aqui várias vezes, só há isto o laço social. Né? Não é possível fazer laço social sem conexão, que não se pode pensar num laço social onde não haja conexão, mesmo por isso o Geraldo falou em ódio. Aliás, naquela passagem que eu trouxe aqui para o seminário 20, tem essa afirmação do Lacan, o verdadeiro amor desemboca no ódio, são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, eu acho que a gente deve ler esse tema da conexão e da desconexão no interior da própria teoria lacaniana. E, por exemplo, fazer esse cotejamento. Né? Bom, não há relação sexual, não há conexão. Só há isso, há o laço social, há conexão. E trabalhar com isso e o que gira em torno disto. Não é que isso apenas esse argumento dê conta, evidentemente, do tema, não é? Mas trazer a moralidade e dizer qual é o melhor, não sei. A questão, desta forma colocada, me traz esse tipo de pensamento. Né? Depois, assim, Daniela e Carmen. Você já adiantou algo do que eu tinha pensado, de que a desconexão é estrutural, por conta dessa questão que você colocou. Mas antes me perguntava assim, depende também ao que você se conecta e do que você se desconecta. Né? Porque a Bernadette não é à toa que citou a pulsão de morte. E voltando um pouco da situação que você colocou, né? Apostemos em Lacan, que dá sempre uma chance ao sujeito, algo assim, que eu escrevi, é nesse sentido. O que é deixar a porta aberta ao sujeito? Que ele não sucumba à pulsão de morte. Então, por as mais variadas possíveis situações de conexão, desconexão, de satisfação, que é isso que está em jogo, é necessário que algo seja vivível. E aí isso também me levanta uma dúvida a partir do exemplo que você colocou. Essa é uma frase do Maurice Tarrabi, antiga, que ele falava de um caso de anorexia lá em Belo Horizonte, da Joana d'Arc, e ele dizia, é preciso um gozo vivível. Será que hoje em dia a gente está abrindo mão disso? Voltou essa questão. Só retomando essa questão do ódio, eu me lembrei do Freud, se não me engano, na Pulsão e Suas Vicissitudes, quando ele cita que o ódio é anterior ao amor. E ele surge justamente pela necessidade, pelo impulso, digamos assim, ao laço social, a que se saia da mônada narcisista, e é isso exatamente que gera o ódio. Né? Portanto, eu acho que isso complementa um pouco isso que você falou, Miraldo. Desde uma outra reunião, a Pepita já fez a questão de que a gente vai considerar como sendo conexão e desconexão. Né? A gente está falando em tempos de conexão e desconexão. Porque pode ser, a fantasia, o fantasma é uma conexão, né? E uma desconexão ao mesmo tempo, na medida que tem o símbolo lá da punção. Mas, quando a gente fala de laço social, a gente não pode ter, por exemplo, um fantasma como sendo laço social, já que tem uma conexão e desconexão juntas, não é? Em termos lógicos. Um laço social é sempre um discurso, e um discurso envolve vários elementos, não é simplesmente uma coisa que se conecta ou se desconecta de outra. Como tem um monte de amigos virtuais, você conecta com um e pode desconectar porque não gostou do jeito que a pessoa fez tal coisa, ou falou tal coisa, ou porque você interpretou um tom naquilo que não há o menor tom quando se fala por mensagens. Então, um discurso, que é o que faz laço social, já que frente ao real ou à não relação sexual, Lacan enuncia isso tão fortemente, só há o laço social frente a isso, ou seja, é preciso haver
laço social, para que se torne discurso e é um modo de lidar com o real, a não relação sexual. Né? Então, um discurso ele sempre envolve um semblante, um lado do agente, tem que ter um outro. E daí derivam-se coisas, né? A produção, a verdade e esse giro que há desses 4 elementos. Então, eu acho que é importante a gente precisar quando que foi você, Veridiana, que traz do milênio, da modernidade irônica, e a ironia nesse sentido de que só há o semblante. Né? É preciso o semblante para que haja ironia. Então, eu acho que a gente precisa deixar mais claro esses campos aí do que a gente está falando. E não é na medida que um homem, como a gente vê muito com o japonês, né, Miraldo, sempre mostra, a gente até naquele, como chama o filminho? Teaser, que tem o japonês com a boneca, a né? boneca inflável. A tua boneca inflável. Isso é uma conexão, isso é uma invenção, isso é um laço social? Não, né? É uma invenção de alguma maneira, mas para cada um tem uma função. Da boneca poder ser preta-porteira. Então, acho que eu gostaria de trazer essa questão para a gente precisar um pouco mais do que nós estamos falando quando a gente fala de laço social e de conexão e desconexão. 2 comentários. Eu acho que é diferente o laço social da conexão, se está posto, né? E eu pensei, quando você diz, né, no fantasma, com relação às fantasias que podem se conectar e desconectar, e, enfim. O discurso, ele comporta a fantasia, né? Ela está embaixo, por exemplo, no discurso do mestre, não é? Na hora que você vê, ela está... Mas não faz, viu? Não faz por causa da impossibilidade. Impossível. Não faz o fantasma, porque tem a impossibilidade. O discurso do mestre não pode fazer o fantasma. É impossível para o discurso do mestre fazer o fantasma. E qual é o discurso, então? O do analista que pode. Porque está lá, né? Na primeira. É por isso que eu avesso o discurso do mestre. É A para S. A para o S barrado. É o objeto para o S barrado. Exatamente. Mas não dá para conectar. Não tem como conectar, porque tem a impossibilidade, tem a barra dupla que o Lacan coloca. Agora, no discurso do analista, sim, você tem lá, no primeiro no lugar da dominante e logo depois no lugar do agente, né, da dominante, e do outro. Independente da sujeito barrado e o objeto. Viridiana, desculpa, você iria talvez... Quer vir? Não, eu não vou aí, daqui mesmo. Talvez você fosse, chegar em alguma conclusão de que a fantasia, no mínimo as fantasias sexuais, fazem laço. E deu essa impressão. Você chegaria nisso. Eu tinha pensado também, né? Porque há muitas conexões, tem essa diferença entre conexão e laço. Acho que então, isso é um ponto que eu estava querendo retomar, que acho que a Carmen precisar, traz. Há laço porque há resistência da relação. Há conexão porque não há compartilhamento de gozo. Né? No nível do gozo, há impossibilidade. Onde é que a fantasia entra? No laço ou na conexão? Boa pergunta. Então, vejam, essa afirmação que eu trouxe do Lohan diz exatamente isso. Lacan nos propõe, eu estou mudando um pouco, porque senão eu tenho que retomar a primeira afirmação. Lacan nos propõe um novo regime de laço social, a partir do fantasma do gozo. A partir do fantasma e do gozo. Portanto, é dessa questão que se trata, né?
afirmar que no novo regime de laço social que Lacan propõe, existe o fantasma e o gozo. Este laço social se faz a partir do fantasma e do gozo. Sim, portanto, você pode dizer, há no laço social o fantasma e o gozo. Na mesma. Porque tem a ver com os discursos. Porque é impossível que o sujeito se ligue de uma forma ou de outra sem o seu fantasma. Na verdade, é absolutamente impossível. Porque o fantasma, sim, exatamente, fantasma e sintoma. Por quê? Porque o fantasma, uma outra forma que temos de falar do fantasma, é dizer que ele é a visão de mundo do sujeito. Ele é a visão de mundo que foi a primeira forma, quando Miller trouxe à baila a questão do sintoma e do fantasma, retirando isso do Lacan, obviamente, né? Foi uma das primeiras, foi uma das formas que ele definiu o fantasma, como sendo uma visão de mundo, que não é um termo propriamente da psicanálise, né? Visão de mundo. Então, mas ele juntou ao conceito de fantasma o conceito de visão de mundo. Então, é a janela através da qual o sujeito vê o real. Portanto, o sujeito não pode se desfazer do seu fantasma ao fazer laço social. Né? Quem mais ia falar? Pode falar daqui? Vai. Não, é só em cima dessa lembrança, Cecília, dessa tua precisão aí. Eu fiquei pensando, é interessante. Então, o fantasma é uma forma de laço social. Quer dizer, e o gozo também. E na psicose. E o sintoma também. Mas daí me veio a psicose. Porque a psicose não tem a presença do fantasma, mas tem o gozo. Sim. Então, e quando a gente pensa que uma questão da psicose está na questão do laço social, né? É um belo tema para um trabalho. Talvez a psicose e o laço eu social. entendo que, nesse sentido, a resposta da Miller é a ironia, com a possibilidade de tratamento do real, já que não há fantasma e não há laço social. Como o real aparece direto, sem o laço social para o psicótico, né, se defender, a ironia ela entra aí. Se há a ironia, há alguma coisa que conecta. Para mim ainda fica a questão que acabou se colocando. Por mais irônico que seja. Que acabou se colocando de que o gozo faz laço social. Isso para mim é um ponto que... É o sintoma. Então não é o gozo que faz laço social. Porque quando ele faz laço social... A partir. Então, retomando o que a Lourdes falou, a partir. Porque se a gente supõe que o gozo faz laço social, a única forma que eu consigo pensar é nos grupos monossintomáticos, que é o que o Fabiano Fajardo coloca. Isso, nesse sentido de um estilo de gozo fazer um grupo, né? E a gente tem que ver qual é o nível de laçamento de fato há aí. Eu estava pensando naquela frase famosa do Lacan, né, que só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo, né? E por mais que hajam comunidades de gozo, né, parece que o que tem de desconexão sempre parece um pouco, a mim me parece mais do lado do gozo, e a conexão geralmente é pensada com aquilo que consegue ser condescendido do gozo para né, não sei como dizer, mas para emergir o desejo, né? É isso que conecta no sentido da vida, como eu estava dizendo, né? Então, acho que junto também o amor, né, com aquilo que desconecta e aquilo que conecta, né, o gozo e o desejo, né, como a única maneira de poder fazer com que o gozo condense, né, com que isso que parece que sempre deixa desconectado possa se conectar por uma via menos mortífera, né? Que talvez essa seja a questão. É um escoamento de gozo. E lembrei também, né, do pulsão de vida e pulsão de morte. De fato, Freud, quando ele fala de pulsão de vida e pulsão de morte, ele fala daquilo que agrega e daquilo que desagrega, né? Então, terminamos aqui. Boa noite. Quarta-feira
teremos a atividade do seminário, a conversação sobre o seminário do